A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Recebi uma missão de fazer um vídeo falando sobre vida e morte dos apóstolos de Jesus Cristo. Missão de Deus que alegrou o meu coração, e agora eu procurarei dissertar, falar um pouco desses homens importantes que foram os apóstolos, escolhidos, convocados, chamados por Jesus Cristo. Para esse vídeo, eu coloquei um título que chamei de Os 12, de discípulos a apóstolos. Por que este título? A palavra discípulo tem o seguinte significado: aluno, seguidor. E a palavra apóstolo tem o significado de enviados. Então, Jesus Cristo chamou estes homens e eles se tornaram discípulos, alunos de Jesus, enquanto Jesus estava em sua forma terrena. Após a ascensão de Cristo aos céus, os discípulos se tornaram apóstolos, se dispersaram por vários lugares, e propagando a palavra de Deus, pregando, fazendo a missão que Deus colocou diante deles, nas mãos deles, o ide, o ide do Senhor. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então vamos começar. O primeiro apóstolo, Pedro. Pedro, ele de profissão, ele era pescador. Ele, na história, ele é conhecido como apóstolo magnífico. Era impulsivo, talentoso, ele era entusiasta, era extrovertido, era explosivo também. E era humilde e era sensível. Todos nós conhecemos a parte explosiva de Pedro. Sempre falamos desta qualidade ou defeito dele. Mas os outros adjetivos qualitativos estão agora descritos. Após a ida de Cristo, a volta de Cristo para o reino dos céus, para a sua casa, no reino de Deus, para voltar a sentar à direita do trono do Deus Todo-Poderoso, Pedro atuou como líder da igreja, e ajudou a estabelecer outras igrejas também, colocando em prática assim a promessa que Jesus Cristo fez para ele, de que ele, como está escrito em Mateus, no capítulo 16, versículo 18, que em Pedro ele edificaria a sua igreja. A morte de Pedro foi como a de Jesus Cristo, crucificado, somente pela diferença de que a cruz de Pedro foi fincada de cabeça para baixo, a pedido seu, porque ele não se sentia digno de ser crucificado assim como o mestre foi. Então ele se inferiorizou e fez esse pedido e foi atendido. Morreu crucificado de cabeça para baixo. O segundo apóstolo, Tiago o Maior, de profissão também pescador, conhecido na história como apóstolo ambicioso, era primo de Jesus Cristo, irmão de João. Atuou na Galileia e em Jerusalém, após a ascensão de Jesus Cristo aos céus. Morreu decapitado por espada, por ordem de Herodes Agripa I, em Jerusalém. O terceiro apóstolo, João, pescador de profissão também,
era primo de Jesus Cristo. Após a ascensão de Jesus Cristo, ele atuou na Ásia Menor, mas também em Éfeso, né, na comunidade cristã fundada por Paulo. Paulo fundou uma comunidade cristã em Éfeso e João ficou na liderança. Na ilha de Patmos, ele escreveu o livro de Apocalipse, o único apóstolo que morreu por causas naturais, João. Quarto apóstolo, André, pescador de profissão, como os outros, era conhecido como o apóstolo agradável, era de fácil relacionamento. Ele foi o primeiro discípulo a seguir Jesus Cristo. Após a ida de Jesus para casa, de volta para casa, para sua casa, no reino celestial, né? André atuou na Grécia e na província de Acaia, que era uma província romana. A morte de André se deu em uma cruz. Foi crucificado também. Só que a cruz do André era uma cruz em forma de X. Nós conhecemos bem, né? A famosa cruz de Santo André. Quinto, Filipe. Filipe era pescador, como os outros. Era conhecido como discípulo de João Batista. Anteriormente a Jesus Cristo, a seguir Jesus, ele era discípulo de João Batista. Ele era de personalidade agradável, né? E após o retorno de Jesus aos céus, ele atuou no Egito, na Etiópia e na Grécia, segundo historiadores. A morte de Filipe também foi crucificado e apedrejado em Hierápolis, na Grécia. Foi crucificado e apedrejado. Vamos agora ao sexto apóstolo, Judas Iscariotes, que na verdade não chegou a se tornar apóstolo. Ele ficou em discípulo mesmo, né? Conhecido na história, todo mundo sabe, como o apóstolo traidor. Era pescador de profissão. A morte dele todo mundo conhece, foi enforcamento, se suicidou após trair Jesus, né? Ele ficou com a consciência muito pesada e tirou a própria vida. Essa história é bem conhecida. Ele foi chamado para discípulo, mas permitiu que a ganância tomasse conta do seu coração. Uma observação, devemos tomar como exemplo essa passagem de Judas junto a Cristo Jesus, junto aos outros discípulos, apóstolos, porque ele era o tesoureiro da turma, ele era o que tomava conta dos bens, né? Então ele permitiu que Satanás soprasse no ouvido dele a ganância, e ele acabou amando mais o dinheiro do que a si próprio e do que ao próprio Senhor Jesus Cristo, que ele andava ao lado. Consequência, condenação eterna no inferno. Devemos ser vigilantes a não amar o dinheiro a ponto de chegarmos a sermos gananciosos, para não ter o mesmo fim que Judas Iscariote. Sétimo apóstolo, Mateus. Bom, Mateus não era pescador. Mateus era publicano. O que é um publicano? Era responsável em coletar os impostos naquela época. Ele era ambicioso e materialista, né? Até começar a andar com Jesus Cristo. Diferente de Judas, quando Mateus
começou a ter contato com o Senhor, ele começou a ser liberto, né? A ponto de ser um evangelista, escrever o primeiro evangelho, o Evangelho segundo Mateus, que todo mundo conhece, né? Então ele tinha também uma queda pela ambição, pelo material, tal, mas ele permitiu que Jesus Cristo o transformasse, que sirva-nos também de lição, né? O que vem para nos destruir, devemos colocar diante de Jesus, sim, para que ele nos liberte, assim como Mateus conseguiu e virou um grande evangelista. Após a ida de Jesus Cristo, a ascensão de Cristo, ele atuou na Judéia e na Etiópia. A sua morte tem várias versões, historiadores com diversas versões, mas o importante é que em todas elas Mateus morreu como mártir. Vamos agora para o oitavo apóstolo, Tomé. Tomé, pescador. Ele conhecido na história como o apóstolo incrédulo, né? Após a ascensão de Jesus Cristo, ele atuou, né, segundo historiadores, na Índia e na Pérsia, que hoje é o Iraque. Tomé morreu a flechadas. Morte a flechadas. O nono apóstolo agora, Tiago, o menor. Tiago menor era primo de Jesus Cristo e também era pescador, né? Teria sido, após a ascensão de Jesus Cristo, ele, segundo relatos, ele atuou como primeiro bispo de Jerusalém. A atuação dele após a ascensão de Cristo, né? A morte de Tiago, o menor, foi por apedrejamento. Muito triste, né? Bom, vamos para o décimo. O décimo apóstolo é Bartolomeu. Bartolomeu, pescador de profissão, como a maioria. Conhecido na história como apóstolo, o apóstolo sonhador. Ele era visionário, apaixonado, era sem malícia, sem hipocrisia e sem maldades. Ou seja, tinha uma bela alma, né? Um belo coração, né? Após o retorno de Cristo aos céus, Bartolomeu atuou na Armênia, na Índia e na Mesopotâmia. A morte de Bartolomeu foi muito terrível. Ele foi esfolado e decapitado. Chegamos ao 11º apóstolo, Judas Tadeu. Bom, este era fazendeiro. Era conhecido como o apóstolo perseverante. Atuou nas terras da Armênia e na Pérsia após a volta de Jesus Cristo para casa, né? Foi assassinado por uma lança e depois decapitado. O 12º apóstolo, Simão o Zelote. Por que o Zelote? Esclareçamos. Zelotes eram pessoas zeladoras da tradição judaica naquela época. Eram povos que lutavam pela libertação de Israel diante de Roma. Eles zelavam muito pela tradição judaica, hebraica, né? E por isso o nome Zelote. Simão teria atuado no Egito, na África, na Ásia Menor e na Espanha, após a ascensão de Jesus Cristo. Morreu cerrado ao meio. Simão, o Zelote, morreu cerrado ao meio. Bem, falei dos 12
apóstolos, 11 apóstolos, e o discípulo Judas Iscariote. No meu ponto de vista, ele não chegou a ser apóstolo, né? Mas ainda tem Matias. Matias, conhecido como o apóstolo substituto, foi escolhido por voto pelos outros apóstolos para substituir Judas Iscariote. Mas essa votação foi com orientação do Espírito Santo. Os apóstolos escolheram por votação, mas direcionado pelo Espírito Santo. Após ele já chegou como apóstolo, né? Ele exerceu seu ministério na Judéia e na Capadócia, segundo historiadores, né? A história conta que teria morrido como Marte, apedrejado e decapitado. Bom, falamos dos 12 apóstolos e mais de Judas Iscariote, discípulo que não chegou a ser apóstolo, mas não tem como falar dos apóstolos sem citar Paulo. Então, como bônus, vamos falar um pouco de Paulo. Paulo não chegou a conhecer Jesus pessoalmente, andar com Jesus pessoalmente, não chegou a ser discípulo de Jesus. Ele era até contra a Igreja de Jesus Cristo, mas ele teve um encontro com Deus, com Jesus, e creu, se converteu e se transformou em um dos mais importantes dos apóstolos. Escreveu várias cartas registradas aí, né, na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, né? E liderou missões evangelísticas e igrejas. Teve a conversão de Paulo, foi uma das mais incríveis conversões, né? E ele fez por onde? Ele valorizou a sua conversão, se entregando totalmente à missão. Paulo teria morrido em Roma, decapitado. Então, chegamos ao final. Deixo a seguinte mensagem: Jesus nos chama para nos ensinar a aprender. Assim como ele chamou os discípulos, ensinou os discípulos, ele também nos chama. Devemos ter tempo para as missões que chegam em nossas mãos, né? Devemos nos entregar, assim como os apóstolos fizeram. E não devemos olhar pelo que vem pela frente, pois os discípulos, mesmo sabendo que teriam mortes terríveis, horríveis, eles não desistiram, não negaram a fé, não retrocederam. Que siga de exemplo para nós a vida desses homens. Assim eu agradeço a oportunidade e peço que Deus continue abençoando a todos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.